Olá, boa noite. Que Deus, com a sua poderosa graça, possa te abençoar em mais essa noite que estamos aqui para continuarmos o nosso estudo no Imersos, amém? Antes de mais nada, como é de nosso costume, vamos agradecer a Deus, vamos orar por mais esse dia que Ele nos concedeu, por mais esse período que vamos estar aqui estudando a sua palavra, tá? Entendendo o que Ele tem para nós. Então, feche seus olhos aí, de onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, na sua casa, no seu trabalho, não importa. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu te louvo, te bendigo, te agradeço por mais este dia, por mais este momento na tua presença. Que o Senhor possa estar conosco, ó Pai, durante este período de aula e que o Senhor abra a nossa mente com entendimento para que possamos aprender de Ti. Senhor, me capacita a poder passar a Tua palavra adiante, ó Pai. Que o Teu povo possa entender aquilo que o Senhor tem para nós. Estamos, ó Pai, aprendendo sobre a Tua palavra, sobre o livro de Gênesis. Capacita-nos a entender o princípio das coisas para que possamos entender o desenrolar delas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Muito bem, você que já está chegando aí, eu peço a você que aperte o botãozinho do like aí, né? Que peço a você que se inscreva, que também compartilhe essa aula com as outras pessoas, compartilhe com os seus parentes, com os seus amigos, com os seus colegas. Deixe essa semente florescer, acontecer, né? Deixe que mais pessoas possam usufruir desse trabalho. Bom, nós estamos estudando a Bíblia de forma pormenorizada desde o livro de Gênesis. A nossa proposta é entender como nós chegamos onde nós estamos, o que foi que aconteceu, o que o inimigo fez, o que Deus fez, o que aconteceu para nós chegarmos neste momento agora como nós estamos. E nós estamos no capítulo 15 de Gênesis. Então, o capítulo 15 de Gênesis é quando Deus promete a Abrão, né? Neste momento o nome dele ainda não foi trocado para Abraão, né? Que é pai de multidões, ainda é Abrão, e Deus promete para Abrão um filho. Então Deus diz para ele: olha, você vai ter um filho. É muito interessante que quando Deus faz essa promessa para Abrão, ele não era um menino, ele não era um garoto. Tanto que quando Ismael, que é o primeiro filho de Abrão, nasce, no versículo 16, no capítulo 16, diz o seguinte, olha, Gênesis capítulo 16, versículo 16, diz assim, ó: e era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael. Então, quando o filho de Abrão, Ismael, nasceu, ele já tinha 86 anos, não era um garoto, né? Se a gente for imaginar um homem de 86 anos gerando, né, procriando, né, tendo um filho aos 86 anos, é algo diferente, pelo menos do nosso tempo. Nosso tempo, nós não temos anciãos aí de 80, 90 anos gerando filhos, mas Abrão estava ali sem problema nenhum, teve um filho com Agar. Só que este filho com Agar, e agora nós vamos nos recordar das aulas que nós tivemos antes. Vocês se lembram quando nós falamos que Deus disse para Abrão, lá atrás, disse: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lembra que nós falamos que Abraão morava na cidade de Ur, a cidade que viria a ser a cidade dos caldeus, então chamava Ur dos caldeus, e que Abrão, ao invés de cumprir o que Deus havia pedido, ele sai da terra dele, mas ele não sai sozinho, ele leva consigo o seu sobrinho Ló, e todas as coisas começaram a acontecer de forma a revelir daquilo que Abraão gostaria. Por quê? Porque Deus simplesmente parou de falar com Abraão.
quando Abraão resolve sair da terra e levar o sobrinho, isso é uma desobediência. Ele desobedeceu a Deus. E aí ele sai e vai embora com o sobrinho, até que ele percebeu que a presença do sobrinho dele estava impedindo todas as coisas. Deus nem falava mais com ele. Tanto que quando Ló vai para as cidades de Sodoma, né, ali perto de Gomorra, Deus volta a falar com Abraão. Então a Bíblia diz: então falou Deus com Abraão depois que Ló se separou dele. E agora nós estamos encontrando aqui uma nova situação muito parecida com essa, porque Deus promete, aqui no capítulo 15, Deus promete um filho a Abraão. Vamos ver aqui, olha, diz o seguinte, Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, e em visão dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que tu não me tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor lhe dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o herdeiro. Então o Senhor disse: não se preocupe, não vai ser Damasceno que vai ser o seu herdeiro, não vai ser o seu servo que vai ser o seu herdeiro. Um filho que vai sair das suas entranhas, esse será o herdeiro. Porém o tempo passou e nada aconteceu. Por quê? Ora, se Deus disse para Abrão que daria um filho para ele tinha uma esposa que era Sarai. Então ele imaginou que o filho seria com Sarai, mas como Sarai era estéril e ele sabia disso, ele não teve, poxa, e aí, como que Deus vai fazer? Como que pode uma mulher estéril ter filhos? E neste momento, Sarai também, ela errou, porque ela vendo que a promessa que Deus havia feito não estava se cumprindo e o tempo já estava passando, porque ela também já estava ficando anciã, então ela faz o quê? Bom, eu vou dar uma força para Deus, e esse é o nosso erro. Nós achamos que podemos ajudar a Deus, achamos que podemos dar uma forcinha para Deus, que aquilo que Deus prometeu para nós, Ele não está conseguindo fazer, e que nós somos capazes de ajudá-lo a fazer. Então, o que é que ela fez? Bom, ela disse o seguinte: eu vou pegar a minha serva Agar e vou dar ela para o meu marido, para que o meu marido tenha filho com ela, e para que a promessa que Deus fez para ele não fique sem cumprimento. Então ela falou: eu vou dar uma força para Deus aí, porque eu estou vendo que Deus está com uma certa dificuldade de cumprir aquilo que Ele prometeu, e eu vou ajudar. Você vê que absurdo? E nós somos assim, trazendo isso para uma parte prática aqui, fazendo um parente, nós somos assim. Às vezes Deus diz assim: olha, promete para você, eu vou te dar um emprego, eu vou te dar vou te abrir uma porta de trabalho. Então, quando o Senhor fala isso, eu vou te abrir uma porta de trabalho, e nós começamos a esperar, e passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, na 5ª semana você fala: o Senhor disse que ia abrir uma porta de trabalho para mim, porém, como nada aconteceu, eu vou fazer o seguinte: eu mesmo vou fazer alguma coisa aqui, eu mesmo vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu estou percebendo que Deus Ele falou isso, mas eu acho que Ele não é nem capaz de conseguir isso. E aí vamos nós tentar dar uma força para Deus. Foi isso que Sarai fez, né? Sarai tentou dar uma força para Deus. Porém, no momento em que Agar engravidou, já no momento em que ela engravidou, ela já desprezou Sarai. Ela já foi e já desprezou Sarai. E Sarai ficou muito triste com isso, e foi até Abraão e disse: o que eu faço? A minha serva, porque agora ela está grávida, ela está me desprezando, e dizendo que o filho dela será herdeiro das promessas. E Abraão, disse o que para Sarai? Cada um com seus problemas, Sarai. Cada um com seus problemas. Não foi você quem ofertou ela para que ela tivesse filho? Pois então você legisle sobre ela. Ela é sua serva, não é minha serva.
ela é sua serva. Eu tenho meu servo que é Damasceno Eliezer. Agora, a sua serva é Agar. Então você que trabalhe com ela. Por que você fez isso? Agora ela está grávida e ela te desprezou, né? Então é muito sério isso, porque quando nós tentamos ajudar a Deus, é muito complicado, porque Deus não vai se dividir a glória dele com ninguém. Deus não vai se curvar ao que nós achamos. Deus não ia se curvar ao que Sarai achava. Deus não ia fazer as coisas no momento em que Sarai queria que ele fizesse. Deus sempre fez as coisas no momento em que ele entende que é o momento certo, porque a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável, e não cabe nenhum adendo da nossa parte para a vontade de Deus. Não cabe nenhum adendo. Então, o que Deus fez, está feito, e ele vai fazer da maneira como ele entender melhor. Ele é que vai dizer como é que tem que ser, e não nós que vamos dizer como é que a coisa vai rolar, tá? Então, continuando a leitura, vamos ver capítulo 16, versículo 1. Diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, a mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Muito interessante isso daqui. Nós vemos aqui uma relação entre Abrão, que viria a ser o pai do povo de Israel. Então vamos lembrar, Abrão é pai de Isaac, Isaac pai de Jacó, Jacó pai das 12 tribos de Israel. Então, nos lombos de Abraão estava Israel, se é que vocês me entendem, né? Na descendência de Abraão estava Israel. Então, este Abraão, ele faz um pacto, ele faz uma interface, uma ligação com Agar. O problema é que Agar era uma mulher egípcia. Então, neste momento, Israel, que estaria nos lombos de Abraão, faz um acordo com o Egito. Então você percebe como as coisas elas já vêm de muito antes. E você percebe como a Bíblia é maravilhosa e como ela é simbólica, e como muitas vezes nós lemos a Bíblia e não nos atentamos para todas essas particularidades que a Bíblia traz. E por isso eu sou tão fascinado pela palavra, por isso eu sou tão fascinado pela Bíblia, porque aqui você se lembra quando Abrão vai até os reis que aprisionaram a Ló, e quantos homens ele leva? Ele leva 318 homens. Se você fizer a soma desses 3 algarismos, 318, você vai chegar a 12, ao número de 12. Então, se você espiritualmente simplifica isso, quer dizer que Abrão, ele vai com os 12 para cima dos reis e vence, ou seja, Israel tem a sua primeira vitória numa guerra. A primeira vitória de Israel se dá quando Israel ainda nem existia, quando ainda estava nos lombos de Abraão. Mas se nós voltarmos ainda, se nós entendermos ainda mais o contexto, nós vamos perceber que logo depois, quando Abrão volta dessa guerra, dos 4 reis contra os 5 reis, aparece a ele um homem chamado Melquisedeque, que a Bíblia chama de rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele vem ser um rei de Salém, que é o sufixo de Jerusalém, quando nem Jerusalém ainda existia. Sacerdote, quando os sacerdotes ainda nem existiam. Então você percebe como Gênesis vai apontando para tudo o que seria, para tudo o que viria pela frente. É mais ou menos como se a gente estivesse ouvindo lá no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 2, quando Jesus fala insistentemente: quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça. Ou seja, vão prestando atenção no que eu estou fazendo aqui, porque o que eu estou fazendo aqui é plantar as estacas, para que eu possa erguer as tendas, para que eu possa erguer o curso da história, e para que essa história tenha coerência. Então Melquisedeque aparece para Abrão, e nós vamos ver o desfecho disso lá em Hebreus. Lá na frente nós vamos ver o desfecho disso, porque é que ele apareceu.
Abrão vai atacar os reis com 318 homens, e depois nós vamos ver isso sendo cumprido nas 12 tribos de Israel. Ou seja, a Bíblia ela está toda concatenada, ela está toda ligada, ela está toda fixa. Não tem pontas soltas na Bíblia. Não tem pontas soltas, ela está toda fixa. Então, neste momento, o que acontece com Agar é que agora o Egito, representado por Agar, tem um acordo com Israel, representado por Abrão. Porém, essas duas nações nunca foram nações que tivessem a bênção de Deus para estarem juntas. E vocês sabem disso, ao longo da Bíblia nós vamos ver muito claro isso. Nunca tiveram a bênção de Deus para estarem juntas. Abrão tinha que ter filho com Sarai, que era a esposa dele, e não com Agar, que era uma egípcia. Porém, por conta própria, pelo próprio risco, o que acontece é que Sarai oferta Agar a Abrão, e Abrão acaba tendo um filho com ela acaba tendo um filho de Abrão. E isso faz com que a história tenha um curso diferente. Por quê? Logo em seguida, o que vai acontecer? Nasce Ismael, e ao nascer Ismael, agora nós temos um dilema. Abraão já tem um herdeiro, que é Ismael. Tendo um herdeiro, o que acontece com Sarai agora? O que acontece com ela, se o herdeiro não é filho dela? Mas Deus havia feito uma promessa para Abraão, que daria um filho para ele, que sairia das próprias entranhas. E quando Deus fala que sairia das próprias entranhas de Abraão, Ele está dizendo com isso que sairia das próprias entranhas de Abraão com Sara, porque para Deus, Sara e Abraão são uma pessoa só. Sara e Abraão são um só. Então, quando ele diz sairá das suas próprias entranhas, ele está incluindo Sara nesse pacote. Só que agora saiu foi de Agar e não de Sarai. Então é muito sério, por quê? Porque quando Deus fala alguma coisa para nós temos que entender que existe o tempo de Deus. Existe a vontade de Deus. E essa vontade, ela é boa, perfeita e é agradável. E não cabe a nós colocar nenhum adendo. Então a história continua, né? Continua acontecendo. E Deus, no capítulo 18, esta ou melhor, antes de eu falar do capítulo 18, eu vou falar aqui do capítulo 17, no versículo 15, quando Deus muda o nome de Sarai, trazendo para ela o nome de Sara. Então prestem atenção como é que isso acontece. Capítulo 17, versículo 15. A partir do versículo 15: Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis dos povos sairão dela. Então, olha o que o Senhor diz aqui: a sua mulher, que se chama Sarai, você vai chamar de Sara. Ele já tinha feito isso com Abrão lá no começo do capítulo 17, dizendo: não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, pai de multidões. E agora ele diz para Sara: Sarai não será mais Sarai, e sim será Sara, porque eu vou dar um filho a ela. E olha como ele faz a relação aqui para vocês entenderem o que eu estava falando antes. Ele diz: a um homem de 100 anos, ou melhor, desculpem, porque eu a hei de te abençoar e hei de dar um filho dela a ti, e a abençoarei, e será mãe das nações, e rei dos povos sairão dela. O que ele está dizendo aqui? Que de Sarai sairão reis, filhos de Sarai serão reis. E Deus estava mentindo? Deus não estava mentindo. Por quê? Dos lombos de Abraão vieram as 12 tribos de Israel. Dos lombos de Sara vieram as 12 tribos de Israel. E dentro dessas 12 tribos, todos os reis vieram
da vertente de Sara. Sara é a mãe das nações, é a matriz, é dela que vem. Ela é a raiz. Assim como Abraão é o pai da fé, Sara é a mãe. Assim como Abraão é o patriarca, Sara é a matriarca. É dela que vem. Se nós pegarmos Davi e voltarmos na genealogia de Davi, onde é que nós vamos chegar? Em Sara. Nós não vamos chegar em Agar, nós vamos chegar em Sara. Sara é a mãe do maior de todos os reis que já houve em Israel, que é Davi. Quando eu digo mãe, obviamente, vocês entendem que são mãe de gerações, né? Sara, na verdade, é mãe de Isaac. Mas Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou as 12 tribos. Uma dessas 12 tribos é a tribo de Judá, de onde saiu Davi e de onde posteriormente sairia Cristo. Então você percebe como a Bíblia trabalha numa visão lá na frente. Ela está plantando aqui algo que vai ser lá na frente. Continuando no capítulo 17, só que agora um pouco para frente, no versículo 23, diz assim: então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos da sua casa, e a todos os comprados por dinheiro, todo macho, entre homens da casa de Abraão, e os circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era a idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidado. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens da sua casa, nascidos em casa e comprados por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Muito bem. Neste momento aqui, é um momento muito importante, porque aqui é instituída a circuncisão. Qual era a função da circuncisão? Marcar aquele povo. A circuncisão nada mais era que uma marca física que era imposta aos homens nascidos da vara de Abraão, vindos de Abraão, os descendentes de Abraão, que depois seriam os filhos de Isaac, os filhos de Jacó, ou seja, Israel, todos teriam que ser circuncidados. A circuncisão era uma marca física que mostrava que aquele homem era um homem que vinha da descendência de Abraão, a descendência abrâmica. Então aqui é instituída a circuncisão. Depois nós vamos entender um pouco mais sobre a circuncisão lá quando vem a lei, e depois nós vamos entender quando é que a circuncisão foi abolida. Isso já lá com a morte de Cristo, onde cai a circuncisão e já não há mais a necessidade da circuncisão. Paulo vai falar muito sobre isso, mas nós vamos chegar lá ainda. Por enquanto estamos entendendo a instituição da circuncisão, para depois nós entendermos a destituição da obrigatoriedade da circuncisão. Então, aqui no capítulo 17 de Gênesis é onde é instituída a circuncisão. Agora, nós vamos para o capítulo 18 de Gênesis. Vamos lá a partir do versículo 1, que diz o seguinte: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu para a porta da tenda, e ao seu encontro inclinou-se em terra. E disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos seus olhos, rogo-te que não passes do seu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai debaixo dessa árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, enquanto por isso chegaste até vós, o vosso servo, e disseram: assim faze como tenho dito. Então aqui, esta visão, quando o próprio Deus, os teólogos dizem que nesta passagem, o próprio Deus desce com 2 anjos e se encontra com Abraão. O próprio Deus se coloca em figura, uma figura semelhança do homem, e o próprio Deus desce e vem ter com Abraão. Então, Abraão recebe esses 3 anjos. A Bíblia chama de anjos, mas os teólogos entendem que são 2 anjos e o próprio Deus.
que estava ali, né? E conversa com Abraão durante um tempo, e aí Deus diz o seguinte para Abraão: Abraão, tá vendo aquelas cidades, Sodoma e Gomorra? Eu vou destruir aquelas cidades. Eu vou destruir aquelas duas cidades. Então, Abraão, ele diz o seguinte, ele diz: meu Deus, vamos fazer um acordo, não destrói aquela cidade, eu vou orar por eles, eu vou interceder por eles. Porém, vocês se lembram que nós lemos na aula passada, um versículo que diz que os homens da cidade de Gomorra estavam com o pecado exacerbado. O pecado de Sodoma e Gomorra já tinha chegado ao seu limite. Tanto é que os pensamentos dos homens eram maus. Os próprios pensamentos, eles já pensavam de forma ruim. Eles não estavam nem conseguindo mais só pecar por pecar, não. O próprio pensamento, eles já pensavam de forma ruim. E Deus disse: eu não quero mais Sodoma. Em Sodoma havia uma prática terrível, que era uma prática de estupro coletivo de homens. Então os homens, eles, quando chegava alguém novo na cidade, os homens se reuniam e atacavam sexualmente aquele homem. Qualquer homem que chegasse na cidade, ele era atacado, fazia parte da cultura da cidade. O ataque a outros homens, homens atacando homens. Olha onde chegou o nível do pecado daquela cidade. Então Abraão, olhando para aquela cidade, sabendo que naquela cidade morava o seu sobrinho, então você vê o quanto Deus gostava, o quanto Abraão gostava do sobrinho dele. Ele já tinha ido buscar o sobrinho dele lá, quando daquela guerra dos 4 reis contra os 5 reis, e agora Deus está falando para ele que vai destruir Sodoma, porque o pecado dela já chegou no limite. Ele pensa no sobrinho de novo e ele faz um acordo com Deus. Então preste atenção aqui, que interessante que é esse acordo. Ele diz o seguinte: e chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti faça tal coisa, que mates o justo como o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça ao juiz de toda a terra? Então ele questiona a Deus e fala: Deus, você quer destruir aquela cidade? Tá bom, mas e se tiver 50 justos lá? E se tiver 50 pessoas que professam o seu nome, 50 pessoas que acreditam na palavra, 50 pessoas que guardaram a sua vida, você vai destruir esses 50 com todo mundo? E Deus pensou bem e disse para ele: Abraão, você tem razão, eu vou considerar o que você está falando. Vamos fazer o seguinte: vá até aquela cidade e levante para mim quantos justos tem. Se houver 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Vamos continuar a palavra para que ela diga por si só. Versículo 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? Então Abraão pensou bem. É muito interessante, a palavra ela é fantástica, porque ela inclusive nos diverte, ela nos adverte e ela nos diverte, porque uma passagem dessa você vê como Deus é maravilhoso, como Deus ele pode ser alguém que conversa com a gente na nossa linguagem, como Deus é fantástico, como Ele nos ama a ponto de conversar conosco do jeito que a gente entende. Então Abraão está conversando com Deus, na verdade, trocando uma ideia mesmo, está conversando aqui com Deus e está dizendo: mas Deus, veja bem, se tiver 50 pessoas naquela cidade ali, o Senhor vai destruir os 50 junto com todos aqueles ímpios? E olha que nós estamos falando de uma cidade, Sodoma era uma grande cidade, não era, eu não estou falando uma vila. Uma vila, é o que nós vamos ver aqui depois, era o lugar para onde Ló fugiu. Mas Sodoma não, Sodoma era uma enorme cidade, era uma mega cidade, né? E Gomorra era uma cidade anexa do lado ali, que também era uma grande cidade. Então Abraão
fala: Senhor, olha, se tiver 50 lá, o Senhor não destrói. Aí Deus conjectura e está conversando com ele, é um diálogo, e eu acho isso muito legal. Eu gosto dessas passagens em que Deus conversa com o homem e troca uma ideia com o homem, né? E ali, tanto gosto daquela passagem onde Deus desce na viração do dia para conversar com Adão, e ali eles conversam e Adão fala para ele quais foram os nomes dos bichos que Adão colocou. Isso nos mostra como Deus é amoroso, que Ele desce da glória dele para conversar conosco. Ele se coloca a nos ouvir, sendo Ele Deus, Ele se coloca a nos ouvir. Tem ideia do tamanho que é isso? Tem ideia da grandeza que é isso? Então Deus, Ele se coloca a ouvir Abraão, e ele diz: olha, Abraão, é o seguinte, se eu encontrar 50 lá, eu não vou destruir, fica tranquilo. Aí Abraão pensa bem, pensa e fala assim: Senhor, tipo, se o Senhor achar 45, que pode ser que para 50 falte 5, aí por causa desses 5 o Senhor vai destruir? Se o Senhor achar 45, vai, porque pode ser que não tenha 50, mas 45 acho que tem. Vamos supor que 45 tenha, não tem 50, mas tem 45, o Senhor não destrói? Vamos à resposta, deixemos que a palavra fale por si só. Diz assim, versículo 29, e continuou ainda a falar, e disse: se porventura ali achar 40, e disse: se achar 40 não farei por amor dos 40, e disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura acharem ali 30, e disse: se achar 30, não farei em favor dos 30, e disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse: não os destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais essa vez, se porventura acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor aos 10. Então, eu pergunto a vocês: é ou não é fantástica a palavra de Deus? É ou não é maravilhosa? Abraão começou com 50. O leilão, esse é um leilão ao contrário. Senhor, naquela cidade lá, se tiver 50, eu não destruo. Bom, 50 eu estou achando complicado. Vai dar ruim. Abraão falando: vai dar ruim. 45, Senhor. Se tiver 45, Abraão, está liberado. 45? A gente fecha com 45 então, Senhor. 45 está fechado. Mas tipo, vamos supor, vocês estão entendendo como é fantástico? 40. Se for 40, né? Porque 40, né? 40. Não, se tiver 40, está liberado. Senhor, o Senhor não vai ficar triste comigo e nem irado. 30. A gente achar 30. E o Senhor diz: 30. Fechado, Abraão. Fechado. 30. Se tiver 30 justos naquela cidade, eu não destruo. Abraão pensa bem, se ajoelha e fala: Senhor, não me destrua, mas vamos fazer o seguinte, só entre eu e o Senhor aqui, 20 pessoinhas apenas, se tiverem lá justos, o Senhor livra a cidade. E Deus diz para ele: por amor aos 20, eu livro a cidade todinha, se tiver 20 justos naquela cidade. Então Abraão, pensando bem, ele olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo, e aí ele fala uma última vez. Ele diz assim: ora, não se ire, Senhor, que ainda só mais uma vez te falo. Porventura, se o Senhor achar só 10, só 10. E Abraão está pensando com ele mesmo: 10, espera aí, deixa eu ver. Eu tenho meu sobrinho Ló, mulher dele, já são 2. Aí ele tem 2 filhas, já são 4. Aí tem os dois namorados da filha, já são 6. Ah, não pode ser, porque 6 é garantido. Eu imagino Abraão pensando isso, né? Bom, 6 eu já tenho na mão, 6 está garantido. 6 eu tenho. 4 numa cidade daquele tamanho, a gente vai arrumar 4, né? 4 pessoas vão. E aí Deus fala para ele: ó, vamos fazer o seguinte, vamos bater o martelo? 10. Se a gente encontrar 10 eu não destruo. 10 eu não destruo. Muito bem. Quando ele disse 10 eu não destruo, Deus dá a ordem para os anjos que estavam com ele. Lembram que Abraão recebeu 3 anjos?
vieram 3. Agora Deus dá uma ordem para os outros 2 anjos que estavam com ele, e uma vez que essa ordem é dada, né, os 2 anjos vão para onde? Vão para Sodoma. E qual é a ordem que Deus dá para os anjos? Diz: vá agora para Sodoma e execute o juízo, porque não foi encontrado 10. E por que não foi encontrado 10? Muito interessante, porque a Bíblia diz aqui no capítulo 19 que Ló, quando os anjos chegam na casa dele e dizem: nós vamos destruir a cidade porque o pecado se tenha chegado, Ló fala o seguinte para eles: aguenta um pouquinho, porque a natureza de Ló é muito parecida com a de Abraão. Então Deus falou que ia destruir a cidade. O que Abraão falou? Senhor, aguenta um pouquinho. Se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, 30, 20, 10. Aí os anjos chegam na casa de Ló e dizem: nós vamos destruir a cidade. O que Ló fala? Aguenta um pouquinho. Por que Ló fala isso, aguenta um pouquinho? Porque Ló vai até a casa dos seus genros, dos namorados das suas filhas, aqueles que vinham a casar com ela, porque elas já estavam prometidas em casamento. Então ele vai até lá e dizer para eles: olha, o Senhor vai destruir a cidade, o Senhor vai acabar com essa cidade, vamos embora, vamos conosco, Ele está dando um salvo-conduto para nós, então vamos embora. E ele vai, conversa, e ele não consegue convencer os genros, e ele volta. E quando ele chega em casa, está um grande burburinho, está uma confusão danada, cheio de gente na rua, repórteres, né? Vem gente vendendo pipoca, está uma turba. E qual é o contexto? O contexto é que os homens da cidade de Sodoma viram quando os anjos chegaram. E aí lembra que eu disse no começo da aula que Sodoma era uma cidade que tinha uma tradição terrível de estupro de homens. Então todo homem novo que chegava na cidade, os homens se reuniam e estupravam este homem. Então o que aconteceu foi que quando Ló chega lá, esses homens estão querendo invadir a casa de Ló. Para quê? Para tirarem lá de dentro aqueles 2 homens que eles viram entrando, para estuprá-los, para cometer aberrações sexuais com eles. E Ló se coloca na frente e diz: não, vocês não vão fazer isso, vocês não vão fazer isso, são os meus convidados, vocês não vão fazer isso, vocês não vão fazer isso, vocês não vão entrar aqui. E ele vai lutando com as forças dele, até chegar o momento em que ele diz o seguinte: vamos fazer um acordo. Eu tenho aqui na minha casa duas filhas, as quais estão prometidas em casamento. Ou seja, se estão prometidas em casamento, ainda não são casados. E isso naquela época queria dizer, são 2 mulheres virgens. Eu entrego essas 2 mulheres para que vocês possam fazer o que vocês quiserem com elas, mas não toquem nesses homens. Você sabe o que os homens disseram para Ló? Então você quer eles só para você? Olha, ainda desdenharam de Ló. Então você quer eles só para você? Não, nós não aceitamos suas filhas, nós não queremos suas filhas. Nós queremos os varões que entraram na sua casa. Então o que eles fazem? Vão lá, tentam arrombar a porta. Ao tentar arrombar a porta, os anjos pedem para que Ló se afaste, e como se dissesse: Ló, agora você deixa com a gente, porque agora é conosco. Ferem aqueles homens de cegueira. Então eles não conseguem mais encontrar a porta, não conseguem chegar no portão de Ló, e dessa maneira eles se dispersam. Então esses homens dizem para Ló: Ló, se apresse, pegue a sua roupa, pegue a sua mulher. E eu gostaria de ler isso para você, para que você entenda como às vezes nós somos teimosos, né? Vamos lá, diz o seguinte, capítulo 19, versículo 13, diz assim, versículo 12: então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora desse lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor. O Senhor nos enviou a destruí-lo. Muito bem, olha lá. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos e sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador
aos olhos dos seus genros. Então o que aconteceu? Durante aquela noite, Ló foi até a casa dos seus genros, como eu já disse, e disse para eles: vão embora, Deus vai destruir essa cidade. Deus vai destruir essa cidade. E aí o que os genros deles fizeram? Zoaram ele. Olha lá, cara maluco, cara doido, vai falar que Deus vai destruir a cidade com fogo. Ô Ló, presta atenção, Ló. Você bebeu uma questão usando tóxico, Ló. O que está acontecendo com você, Ló? Vocês se lembram de uma passagem parecida com essa? Estão lembrados de um homem chamado Noé, a qual nós já falamos algumas semanas atrás? Lembram de Noé construindo uma arca? Lembram das pessoas que passavam perto lá da arca e falavam: o que é isso, Noé? Que negócio doido é esse? Tá fazendo, o que é isso? Fazendo um barco, Noé? No meio da floresta, Noé? Sim, porque o Noé fez um barco no meio da floresta, porque é onde tinha madeira, né? Ele não tinha como ele fazer na praia, não tem madeira na praia. Então ele fez no meio da floresta porque ele precisava cortar as madeiras para poder fazer o barco. Então ele fez no meio da floresta. Aí no meio da floresta ele fazendo um barco com dimensões de um transatlântico e num lugar onde não tinha nunca chovido, nunca tinha caído uma gota d'água. O que vocês acham que as pessoas falavam? Noé pirou de vez, Noé tá loucão, meu. Noé já é esquisito, agora ele tá com Alzheimer, tá fazendo um barco. A mesma coisa os genros de Ló falaram para ele: ô Ló, você está forçando, Ló, você está dizendo que Deus vai jogar bola de fogo na cidade. Ló, presta atenção. Ló, fala o seguinte, vai para sua casa lá e deixa a gente aqui em paz. Passou aquela noite toda, versículo 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta, toma tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Então, chegou de manhã, os anjos falaram: Ló, troca o pé de trás. Ló, vamos para cima. Ló, vamos embora, porque nós vamos destruir a cidade, o tempo está acabando. Ló, vamos. E muitas vezes nós somos assim. Deus está dizendo para nós: vai, eu estou falando para você, e a gente está titubeando, está enrolando. Versículo 16. Ele demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-lhe e puseram fora da cidade. Então os anjos perceberam que já não tinha mais jeito. Eles foram para o radical, partiram para o físico, cataram Ló por uma mão, a mulher de Ló pela outra. O outro anjo pegou a filha por uma mão, a outra filha por outra, e saíram puxando, saíram arrastando. Por quê? Porque a cidade estava na iminência de ser destruída, e eles saíram correndo. É muito importante nós sabermos que, se preciso for, quando o Senhor quer nos resgatar, se for preciso, Ele vai pegar na nossa mão e vai sair arrastando a gente. Se nós titubearmos e entendermos que estamos enrolando, o Senhor quer que a gente faça: olha, eu te dei um ministério, você vai fazer. E você: Senhor, sabe o que é? Eu não tenho tempo. Olha, o ministério está aqui e você precisa cumprir esse seu chamado. Senhor, sabe o que é? Eu não concordo com isso, Senhor, eu até gostaria, até o meu chamado, eu sei que o Senhor quer, mas eu não concordo com isso que está acontecendo, eu não concordo com aquilo, Senhor. Para eu fazer esse ministério, eu tinha que estar, esse ministério tinha que estar desse jeito, eu tinha que estar assado. Se Deus entende que é você que tem que fazer o ministério, cuidado, Ele vai te pegar pela mão e sair te arrastando. Vai pegar pela mão e vai sair te arrastando, e aí de você se olhar para trás, vai virar estátua de sal. Mas isso é assunto para a próxima aula. Amém? Então eu queria agradecer a Deus pela sua vida, pelo tempo em que você reservou para estar conosco aqui, ouvindo mais da palavra, ouvindo mais desse estudo. Eu gostaria de orar pela sua vida e agradecer a Deus. Amém? Pai, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor, obrigado, ó Pai, pela instrução que nos deu, que nós não sejamos, ó Pai, pesados, que nós venhamos a ouvir e a cumprir a tua palavra no momento que o Senhor disser, que não haja nenhum tipo de titubeação, ó Pai, da nossa parte, que não haja nenhum tipo de parada ou de hesitação, que nós venhamos a cumprir na íntegra aquilo que o Senhor quer que nós façamos.
Eu te agradeço em nome de Jesus por essa aula. Amém, amém e amém. Deus seja louvado pela sua vida. Se inscreva neste canal, deixe o seu like, divulgue, compartilhe em nome de Jesus. Até a próxima semana. Amém.